Em nosso estudo de hoje, a lição 42 do livro Rumo Certo tem por título Ação e Oração. Sempre muito importante a oração, por luz interior no campo íntimo, clareando passos e decisões, sem nos preocuparmos. Porém, da ação que lhe complemente o valor nos domínios da realidade objetiva. Pedirás a proteção de Deus para o doente, no entanto, não te esquecerás de estender-lhe os recursos com que Deus já enriqueceu a assistência humana a fim de socorrê-lo. Solicitarás o amparo da providência divina a benefício do ente amado que se tresmalhou em desequilíbrio. Todavia não olvidarás apoiá-lo com segurança e bondade na recuperação necessária segundo os preceitos das ciências espirituais que a divina providência já te colocou ao dispor nos conhecimentos da terra. Rogarás ao céu te liberte daqueles que te perseguem ou que ainda não se harmonizam contigo. Entretanto, não lhe sonegarás tolerância e perdão diante de quaisquer ofensas, conforme os ensinamentos de paz e restauração que o céu já te deu, por intermédio de múltiplos instrutores da espiritualidade maior em serviço do mundo. Suplicarás a intercessão dos mensageiros da vida superior para que te desvencilhes de certas dificuldades materiais, diligenciando, porém, desenvolver todas as possibilidades ao teu alcance pela obtenção de trabalho digno que te assegure a superação dos obstáculos na pauta das habilitações que os mensageiros da vida superior já te ajudaram a adquirir. Ação é serviço, oração é força. Pela oração, a criatura se dirige mais intensamente ao Criador, procurando-lhe apoio e bênção, e através da ação, o Criador se faz mais presente na criatura, agindo com ela e em favor dela. É sempre muito conveniente a gente poder fazer essa análise entre oração e entre ação. E a gente sempre recorda da pergunta 479 do Livro dos Espíritos, quando está falando sobre obsessão e de maneira mais específica sobre possessão. A pergunta fala assim: a oração auxilia no tratamento dos casos de obsessão? Aí a resposta é mais ou menos assim: a oração é sempre um poderoso auxílio, mas crede-me, Deus ajuda aqueles que agem e não aqueles que se limitam a murmurar algumas palavras. Então vamos colocar uma coisa na cabeça. A oração, o que a oração faz? Te coloca em sintonia direta com o anjo da guarda, ou para quem quiser, o Espírito Santo. A gente percebe que existem nomenclaturas diferentes de acordo com a religião, porém acaba sendo o mesmo objetivo, embora algumas pessoas queiram entrar em discussões dogmáticas. Mas no momento em que a gente está fazendo a oração, quando dentro daquela trindade as religiões estabelecem Pai, Filho e Espírito Santo, e é a religião católica, são as religiões protestantes que estabelecem, Pai é Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Filho é Jesus, é o governador do nosso planeta, é guia e modelo, de acordo com a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, e ainda de acordo com essa mesma pergunta, o Espírito mais perfeito que pisou nesse mundo e que foi entregue a Deus para nos ajudar aqui na Terra. Entregue por Deus para nos ajudar aqui na Terra. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo está de maneira mais direta ligada a cada um de nós. Quando a gente faz a oração, a gente estabelece sintonia com esse que a gente vai chamar aqui de anjo da guarda. É como se fosse o preposto direto de Jesus para nos atender. E o que ele vai estar fazendo para a gente? Ele vai estar intuindo a gente. Por isso que quando vai falar da oração, a gente fala que a oração é como se fosse um exercício físico. Você tem que começar a disciplinar, pelo menos, quando acorda e quando dorme, todo dia. Quando acorda e quando dorme, fazer a oração. E se dar tempo também. A oração não pode ser uma coisa rápida, de palavras repetidas, sem
raciocínio. Não, a gente tem que estar estabelecendo sintonia. E a gente também sempre lembra que no primeiro momento a oração vai parecer monólogo, mas com o tempo ela passa a ser um diálogo mental. Monólogo por quê? Porque a gente está falando palavras e a gente acredita através da fé que elas estão sendo ouvidas por Deus. Mas depois a sintonia acaba sendo tão interessante que eu vou dar um exemplo. Se no meio da oração você está pensando no seu filho, pedindo proteção para o seu filho, e de repente, no meio da oração, falar, quando terminar aqui eu vou fazer isso por ele, eu vou fazer isso. Já está sendo um intercâmbio que está tendo com o seu anjo da guarda e você não está nem se dando conta. Então a oração, é claro que ela tem uma importância muito grande, porque ela vai nos direcionar, vai através da voz da consciência fazer com que a gente policie mais, vai nos dar um direcionamento. Porém, vamos lembrar que a fé sem obras é uma fé morta. Isso foi escrito por Tiago em sua epístola. Vamos lembrar que também Paulo de Tarso, na carta aos Coríntios, entre a fé, a esperança e o amor ou a caridade, o mais importante desses três é o amor, é a caridade. Aí eu ficava pensando assim, fazendo a minha análise, né? É mais importante que a fé? Sim, é mais importante que a fé, porque a gente encontra pessoas que inegavelmente têm muita fé, mas que fazem oração pedindo mal pelos outros. Quer dizer, está faltando o amor, está faltando a caridade. Então a pessoa tem fé. Então vamos começar a pensar numa coisa. A ação é que vai colocar a gente no contato mais direto ainda com a divindade e com os espíritos superiores. Por quê? Porque a partir do momento que eu tomo a iniciativa de fazer alguma coisa, eu estou me colocando como instrumento na mão desses amigos aí que estão do outro lado da vida. Ué, mas eles precisam de instrumento? Precisa. Para a matéria aqui precisa. Eles não conseguem agir diretamente na matéria. Eles conseguem intuir a gente para que a gente aja diretamente na matéria. Então eles precisam nesse momento sim. E outra coisa, eles acabam aprendendo mais cedo ou mais tarde que tem aprendizado do lado de lá e tem aprendizado do lado de cá. O aprendizado do lado de lá é mais sutil, aqui é mais grosseiro, aqui é mais diretamente na matéria. Quando ele quer, né, que a gente haja, ele vem intuir, vem nos incentivar para que a gente haja, faça alguma coisa através da matéria. A gente precisa, o problema desse mundo também é que a gente encontra um monte de religiosos fazendo novena, passando noites em montes, fazendo orações intermináveis e muitas das vezes fazendo a oração pedindo a Deus para ligar a luz quando o interruptor da luz está aqui ao alcance da mão. É só estender a mão e fazer assim, clique, você liga a luz, você está aqui pedindo a Deus para ligar para você. Então o Emmanuel vem falar para a gente aqui, até no final, de maneira muito interessante, muito legal, fala, ó, ação é serviço, oração é força. Pela oração, a criatura se dirige mais intensamente ao Criador, procurando-lhe apoio e bênção. Agora, é através da ação que o Criador se faz mais presente na criatura, agindo com ela e em favor dela. Vamos lembrar da parábola do bom samaritano, principalmente se a gente tiver a oportunidade de ver o livro Jesus no Lar, escrito por Neio Lúcio através da psicografia de Chico Xavier, e a gente vai ver assim, a parábola reescrita, ou rediviva, não me lembro agora qual é o título da lição. Eu sei que vai falar da parábola, que é a parábola do bom samaritano. E ele fala o tempo todo, trazendo para os personagens de hoje. Um membro eclesiástico passou do lado e falou, eu vou fazer oração por você. E não ajudou o rapaz que estava caído. A mulher passou do lado e falou, olha, se eu fosse homem, né, mas eu sou mulher, eu sou frágil, eu não consigo ajudar. Pega os personagens, o juiz passou, eu vou pedir para o delegado para instaurar um inquérito, saber quem foi que deixou esse homem desse jeito, foi embora e não ajudou coisa nenhuma. É legal quando a gente vê essa parábola com personagens que a gente conhece do dia a dia, para a gente entender. Teve um que teve a ação, passou por ali, realmente pegou a pessoa, colocou no colo, cuidou dos ferimentos, levou a pessoa para o hospital. Essa pessoa, ela está, segundo a palavra de Emmanuel,
o Criador está se fazendo mais presente nela. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.